Você está sintonizado no Agenda Econômica. Hoje nós estamos examinando as várias mensagens em termos de desenvolvimento econômico e integração latino-americana que o ingresso da Venezuela no Mercosul emite. O nosso convidado é o senador Roberto Requião, pelo PMDB do Paraná, também ex-governador daquele estado. Participa desse programa o jornalista Davi Emerick. Senador, vamos analisar um pouco a relação comercial Brasil-Venezuela, que nos últimos anos tem mantido um superávit favorável ao Brasil. Em 2007, por exemplo, o Brasil exportou 4,7 bilhões de dólares para lá. Em 2008, 5,1 bilhões. Em 2009, registrou uma queda, mas foi para 3,6 bilhões de dólares. Em 2010, foram exportados 3,8 bilhões. Em 2011, essas exportações voltaram a crescer para 4,5 bilhões de dólares. Esse comportamento, apesar das crises, não estaria indicando uma parceria promissora? Quem quer ser o universal canta a sua aldeia. Quando eu abri o comércio do Paraná com a Venezuela, levei 80 empresários para Caracas, o Chaves esteve com empresários venezuelanos no Paraná, o nosso comércio praticamente não existia e se multiplicou por 1.500%. Por que aconteceu isso tão rapidamente? Não foi um milagre do meu governo. Tudo era feito antes via Estados Unidos. Miami intermediava tudo isso e nós fizemos a ligação direta. Então é evidente que esse comércio só tende a aumentar. Em base a que produtos? Ureia? No nosso caso do Estado, nós passamos a vender para eles, como eu disse a você, frango, produtos eletrônicos, é uma gama amplíssima. Mas comprávamos ureia. A dificuldade também da venda da ureia. Tem monopólios de compra, os portos brasileiros são dominados por estruturas. Nós temos que quebrar esse processo todo para que este comércio se realize de uma forma mais razoável. Mas no Mercosul, a participação do Brasil em relação ao produto interno do Mercosul era até agora de 68%, do Brasil era 56%. Né? A participação do Mercosul na América do Sul era 68%. Com a entrada da Venezuela chega perto de 80%. Então nós temos uma amplitude extremamente considerável. O Paraná exportou para a Venezuela usinas de produção de amido a partir da mandioca e no meu governo eu mandei para lá os técnicos da Emater para ajudar a recuperação da agricultura, porque na época do domínio absoluto dos americanos já não produziam rigorosamente nada. Colônia petroleira. O espaço se abre. Aliás, quem é que fez o Chaves? Quem fabricou o Chaves na Venezuela, o nacionalismo chavista, foi a desenfreada exploração dos Estados Unidos sobre a economia venezuelana, reduzindo a quase nada o valor de um barril de petróleo. E a Venezuela tem um mercado forte com os Estados Unidos, ela vende petróleo para os Estados Unidos. Então nós vamos incomodar interesses econômicos. E não se trata de uma guerra, se trata do Brasil defendendo os interesses do seu povo, da sua gente, da sua economia, da sua industrialização. Senador, a gama é enorme. Outros números interessantes. O Beto falou de exportação, vamos falar de importação, ou seja, o que a Venezuela exporta para nós. No mesmo período, citado pelo Beto, as exportações da Venezuela para o Brasil, capitaneadas sobretudo por combustíveis, óleos, alumínio, ferro, aço e ceras minerais, quadruplicaram. De 346 milhões de dólares exportados da Venezuela para o Brasil em 2007, atualmente a Venezuela nos exporta 1,2 bilhões de dólares. Você deu um salto enorme. Antes dessa nossa conversa, o senhor também explicava que o futuro da Venezuela, que a Venezuela é um país que tem uma base econômica muito frágil, quer dizer, tem muito recurso em petróleo, minérios, mas tem uma economia frágil. O senhor dizia que o Mercosul é a saída da Venezuela. Como o senhor analisa esse aumento das exportações para o Brasil e esse espaço de futuro que se abre para ela? Veja, eu quero ser bem frio nessa análise. A Venezuela produz muito pouca coisa hoje. Ela precisa dessa integração. No primeiro momento, ela vai ajudar muito a crise no Brasil, na Argentina, no Paraguai, mas ela precisa de uma mão amiga no processo de industrialização. Por exemplo, as casas que o Chaves está construindo são construídas por empresas brasileiras. Nós estamos ajudando esse processo.
A Venezuela precisa sair praticamente do zero, como a Argentina também. Parece que a Argentina sofreu uma guerra. O seu parque industrial foi destruído com essa história de exportação de commodity. O Brasil ainda tem alguma produção respeitável. Nós temos indústrias fortes, mas nós temos que nos integrar nesse processo de uma forma solidária. Nós queremos o mercado, mas não para resolvermos um problema de nossas empresas hoje. Nós queremos uma integração definitiva, permanente dos países. A Venezuela precisa começar a produzir também. O Chávez já ofereceu para Dilma aqui, na semana passada, petróleo venezuelano para ser refinado no Brasil. Nós vamos ter um problema de produção de petróleo, sem dúvida alguma, com o número de automóveis que estão entrando no mercado, que é brutal, o consumo aumentando. Mas a visão tem que ser uma visão solidária. Se nós pensarmos apenas no mercado da Venezuela, nós estaremos fazendo com ela exatamente o que a Europa e os Estados Unidos querem fazer com a gente, e não vai dar certo. Porque nós não aceitamos e nem eles vão aceitar isso. Quando o senhor foi governador do Paraná, o senhor tinha enviado para lá técnicos do Emater, porque a Venezuela está fazendo um esforço de criar uma economia agrícola que não existia. Até mesmo o alface era importado de avião dos Estados Unidos, vinha de Miami, fósforo também. Mas hoje alguns produtos, vejam bem, leite, pela importação de matrizes da Argentina, e mesmo arroz já começam a ser produzido localmente. Seguindo a mesma linha que o senhor fez antes, Lula enviou para lá técnicos também da Embrapa, instalou, aliás, uma unidade da Embrapa lá e uma unidade do IPEA. Esse esforço de criação de uma economia agrícola para o Mercosul, um país do porte da Venezuela, o que significa? É o começo e é o caminho. Se lembra o caso da Rússia. A Rússia se dedicou à tecnologia de ponta. Ela não perdeu a capacidade de investimento tecnológico. Ela botou o Sputnik em órbita antes dos Estados Unidos. E assustou os americanos. Mas ela esqueceu como é que se produzia um sapato, como se fazia o embutido, alimentos processados, industrializados. Ela esqueceu a tecnologia que interessa ao bem-estar da população. Ora, a Venezuela, e viveu, a Rússia, desse esforço brutal na Guerra das Estrelas e da venda de minério de ferro e de petróleo. Não precisava produzir mais nada, comprava tudo fora. A Venezuela, sem esse esforço e essa possibilidade de avanço tecnológico, passou a viver também de petróleo e de minério. E a sua produção estiolou. Nós temos que restabelecer esse processo todo, que é o mesmo problema do Brasil, guardadas as proporções. Nós estamos melhor do que a Argentina, do ponto de vista industrial, e melhor do que todos os países do Mercosul. Mas nós temos que integrar este mercado de consumo com a capacidade produtiva de todos os países envolvidos, que gerem emprego, que melhorem o nível de vida com salários decentes. Então, é um projeto difícil. A consolidação do Mercosul depende da capacidade dos brasileiros, que são os mais ricos desse processo, embora nós estejamos em crise, de gerarmos uma solidariedade que consolide o processo. Senador, o Raul Prebisch, que foi um dos grandes economistas aí da América Latina, no livro Capitalismo Periférico, Crise e Transformação, afirmava que se as perspectivas dos centros dos países centrais do capitalismo não são auspiciosas para o intercâmbio com a periferia, por que seguir desperdiçando o considerado potencial do comércio recíproco? Uns dizem que o Prebisch já estaria ultrapassado, mas o senhor acha que essa afirmação ainda tem sentido hoje, no mundo em que se emite dinheiro à vontade, dólar à vontade? Nós estamos... Como o senhor analisa essa afirmação do Prebisch? Nós estamos no processo de releitura do Prebisch, do Celso Furtado, é a volta dos desenvolvimentistas e o fim da fantasia neoliberal, que nos reservava o espaço de produtores de matéria-prima e de mão de obra barata. É uma reação que se suporta na releitura desses formuladores da CEPAL, da antiga CEPAL. E o Prebisch se transformou numa figura mundial quando conseguiu, na frente do Banco Central da Argentina, fazer uma verdadeira revolução no processo de desenvolvimento. Nessa direção, apenas um comentário. Por exemplo, se falava que no governo Fernando Henrique, o Fernando Henrique considerava que o Brasil já estava entre os países desenvolvidos, embora um dos últimos da fila dos países desenvolvidos.
e que o Lula fez uma inversão. Ou seja, nós estamos entre os países em desenvolvimento e somos a vanguarda dos países em desenvolvimento. Como o senhor colocaria a presidente Dilma dentro desses dois conceitos bastante posicionados diferentes em relação à realidade da América Latina? Bom, primeiro, eu não concordo com a formulação que você colocou. O Fernando Henrique defendia o dependentismo. Ele achava que o Brasil estava esgotado, que o Brasil não tinha mais lideranças industriais, não tinha tecnologia, não tinha como avançar. E que a única forma de avançar era a dependência dos países do primeiro mundo. Escreveu um livro a respeito disso e defendeu a entrega do Brasil à liderança dos grupos econômicos internacionais. Deu no que deu, fracasso total. O Fernando começa aquele trabalho das políticas compensatórias, que começaram, na verdade, com o Collor, com o Fernando Henrique, e o Lula jogou... O presidente Sarney até, né? O programa do Leite. O programa do Leite foi do presidente Sarney. O que não é ruim, mas não é ruim se vier acompanhado com a política de retomada do desenvolvimento, né? Os liberais de Chicago, né? Sim. Mas eu acho que o Fernando nunca acreditou que o Brasil fosse potência. Ele é absolutamente subordinado. Aliás, outro dia eu li que quando ele conseguiu realizar aquele processo de vigilância da Amazônia, ele telefona para o Bill Clinton dizendo: Bill, fizemos o que você queria. Não era o que nós queríamos e nem do que nós precisávamos. Senador, voltando para o tema da indústria, há muitas empresas brasileiras atuando na Venezuela em obras de infraestrutura. Metrô de Caracas, hidroelétricas, ferrovias, que também estão sendo construídas em parceria com a China. E há a instalação de muitas áreas de indústria de transportes, lá, tratores, caminhões e tal. Isso pode significar um mercado muito atraente para essa indústria de maquinários pesados brasileiros. Mas o senhor acha que, face às sombras e interrogações que vêm do mundo, instabilidades, a crise europeia, essa tendência que ela pode encontrar um caminho de estabilidade e consolidação? O caminho de estabilidade é a tarifa externa comum. Nós temos que iniciar um processo de desenvolvimento industrial e proteger as nossas economias. Senão a China, na maquinaria pesada, se transforma no inimigo que vai arrasar todo o processo de desenvolvimento suportado nesse setor. Nós temos que defender a nossa produção, os nossos empregos, com tarifas externas comuns. Não há nenhuma dúvida disso. E temos que apostar, nesse momento, pesadamente em investimentos de infraestrutura. Nós temos que reduzir o valor dos juros para que as empresas médias tenham possibilidade de capitalização e financiamento de médio e longo prazo, para que toda essa potencialidade, essa criatividade que existe no nosso país avance e colocar a tecnologia disponível no planeta à disposição desses empresários e dessas iniciativas. Eu acho que é o processo que se ensaia no Brasil. Essa peitada que a Dilma deu nos bancos reduzindo o valor dos juros foi sensacional. E ela acrescenta o Banco do Brasil e a Caixa Econômica reduzindo na ponta para os consumidores. É preciso que nós mantenhamos a capacidade de consumo no curto e no médio prazo da nossa população. Mas, paralelamente a isso, temos que retomar o processo de industrialização, senão, no fim do declive, vamos encontrar um precipício. Senador, o senhor no final do bloco, o senhor comentava a questão do Chile, a necessidade de tentar ampliar o Mercosul em outras direções, até para uma saída alternativa ao Pacífico. Um desejo oculto e um ato falho. Eu gostaria muito de ver o Chile no Mercosul. Pois é, aí nós temos... Antofagasta e Vale do Paraíso. Pois é, frente à crise hoje... E furar aquela cordilheira lá para chegar no porto. Frente à crise da zona do euro, hoje, por exemplo, tem todo um movimento de integração do Mercosul, a entrada da Venezuela, tem a manifestação do Paraguai, mas, como o senhor já disse, a próxima eleição já resolve esse problema lá e tal. Mas parece que há um movimento aí do Chile, Peru e Colômbia que não parece não caminhar muito em direção ao Mercosul, ou seja, estão gostando do canto da sereia do lado de lá, ou seja, dos Estados Unidos e tal. O senhor acha que isso pode trazer um grande problema de integração da América Latina? Não, pode trazer um grande problema de integração deles no Mercosul, porque nós vamos avançar. Eu não tenho dúvida que... O Mercosul vai avançar? O Mercosul vai avançar. Com a entrada da Venezuela agora, logo mais na frente a recuperação do Paraguai depois das eleições, nós vamos avançar e avançar para valer. Mas precisamos ter um projeto integrado de desenvolvimento. Isso não pode ser um campo de caça para empresários ambiciosos.
Eles precisam de mercado, precisam construir na Venezuela, é ótimo, isso para a Venezuela é muito bom para nós, é bom para as nossas empresas, mas tem que haver um planejamento estratégico nesse processo. Não pode ficar o Deus dará. Não é a mão oculta do mercado que vai resolver esse problema, porque nós já vimos que não resolve nada. Senador, vamos mudar aqui um pouco do tema, falar um pouco de etanol, lembrando aqui até o professor Bautista Vidal, porque a Venezuela hoje importa uma expressiva quantidade de etanol para misturar na sua gasolina. É um país de alto consumo de gasolina também, né? Mas, paralelamente a isso, está impulsionando a produção local de álcool combustível, instalação de 11 plantas de produção estatal de álcool combustível com uma cooperação com Cuba e com o Brasil, comprando inclusive maquinário da Dedini aqui no Brasil. Pelo perfil fundiário da Venezuela, climático também, o senhor acha que o país também poderá vir a ser um grande produtor de etanol, vencendo, de certa forma, uma certa resistência anterior quanto a esse produto que lá havia? Claro, agora, modus in rebus, né? Já advertências sérias que o etanol é importante, mas que mais importante que o etanol é a redução do xisto em combustível. Então, são alternativas que estão sendo buscadas pela tecnologia no mundo. Agora, sobre o petróleo da Venezuela, eu almoçava há 2 ou 3 dias atrás em Curitiba no Café Milano do meu amigo, o Máximo, e ele está voltando na Venezuela. E ele me mostra no seu telefone celular uma fotografia. Requião, veja, eu fotografei porque ninguém acredita. Ele tinha ido pescar naquela região de Los Roques e ele colocou 27 litros de gasolina no tanque do seu barco. Ele me mostra o preço do negócio. Estava na conversão 20 e tantos litros de gasolina por 25 centavos de dólar. É o preço do combustível na Venezuela. Então, essa disponibilidade de petróleo, se ela for usada não para o consumo dos automóveis de lazer, mas for usada para o desenvolvimento industrial com a tecnologia apropriada, com o apoio do Brasil, com a integração do Mercosul, é simplesmente fantástica. No próximo bloco, nós vamos analisar aqui no Agenda Econômica, com a participação do senador Roberto Requião, as assimetrias que ainda persistem nas economias do Mercosul e também outras possibilidades de cooperação num campo avançado, que é o da aviação. Continue com a gente.